Então, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ou uma outra versão diz, não ignoramos seus ardis. E tem uma outra versão que diz, não ignoramos as suas ideias. O que é ardil? Ardil é um comportamento sagaz, em que há astúcia, malandragem. É um estratagema que tem o propósito de enganar ou de iludir. Ardil é uma armadilha, emboscada, cilada, é um esquema. É golpe. E aqui quase todo mundo sabe o que é golpe. Uma vez eu caí num golpe. E era um dinheiro considerável. Porque alguém entrou no meu WhatsApp como se fosse a minha irmã pedindo um dinheiro emprestado. Eu fiz tudo direitinho. Do jeito que o safado ou a safada queria. Só que quando eu tirei o dinheiro da minha conta, eu falei, isso é golpe. Demorou para cair a ficha, eu liguei para a gerente. E o pagamento foi sustado. Então, eu não perdi o dinheiro. Em 2 dias, o dinheiro voltou para a minha conta. Tá? Mas tem muita gente que cai em golpe. Eu tive um amigo, que ele já faleceu, que ele atravessava a rua para cair em golpe. Parece que ele gostava de cair em golpe. Tudo quanto é golpe que aparecia, ele ia abraçando, ele ia caindo. Tá? Ele fazia muitos malandros aí, criminosos felizes, né? Então, os golpes aparecem. E eu continuo recebendo esses golpes no e-mail, principalmente. Compra aprovada nas Casas Bahia, 4.990. Aprova ou não? É sua ou não? Alguma coisa assim. Clica sim ou ligue neste número. Aí você liga e se você ligar já era. Né? Então tem que tomar cuidado. Eu já recebi muitos golpes e ainda continuo recebendo, mas antigamente era mais. De alguém do exterior. Olha, fulano era um homem muito rico e ele deixou uma grande fortuna. E ele observou que a sua instituição, que é a Igreja Cristã da Trindade, está apta para receber essa doação e usar esse dinheiro da forma como vocês preferem. 15 milhões de dólares, 40 milhões de dólares. Gente, quem é que não quer? Uma igreja como nós temos, receber 40 milhões de dólares, dá mais de 200 milhões de reais. Olha o que a gente não faz aqui nesse quarteirão. Mas eu sabia, é golpe. Por que eu sabia? Porque 2 pastores do Brasil caíram em golpe. Um no Rio de Janeiro e um para cá, para o interior de São Paulo. Foi dinheiro grande, coisa assim de 4 milhões e meio, que a igreja teve um prejuízo. Tanto que ambos os pastores perderam o ministério, porque a igreja não se conformou com a burrice e com a ganância desses pastores. Por que isso? Então, quando vem, continua chegando, isso, aquilo, eu já apago na hora, não quero saber, porque eu sei que é golpe. É diferente que se apontar alguém, chegar alguém aqui, da Alemanha, da Noruega, ou de Dubai, sei lá, de algum lugar. Olha, nós temos acompanhado aí o trabalho de vocês na internet e nós queremos fazer uma doação. Aí nós vamos ver, chamar o advogado, ver se está tudo de acordo e assim por diante. Prudência. A Bíblia manda ser prudente. Então, o apóstolo Paulo escreve, nós não ignoramos os seus esquemas, os seus golpes. Assim como nós temos que ficar atentos aos golpes que nos chegam pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, precisamos estar atentos também aos golpes de Satanás. Uma outra coisa muito importante, Paulo fala aqui de perdão. Por quê? Porque aconteceu, ou estava acontecendo uma rebelião contra Paulo na igreja de Corinto. Você vai ver, por exemplo, no capítulo 10 de 2 Coríntios, onde ele defende o seu apostolado. Porque havia aqueles que diziam, Paulo, nem apóstolo ele é. Ele disse ser apóstolo, mas coisa nenhuma. E assim por diante. Ele não prega bem.
Uma versão diz, a palavra dele é desprezível, ele é cansativo, é ruim de ouvir o apóstolo Paulo, né? E ele nem é bonito, ele é feio, né? Paulo não tem beleza nenhuma. Eles falavam isso de Paulo. Então havia uma rebelião. E aí ele então entra com a segunda carta aos Coríntios, uma carta bastante contundente, porque na primeira ele falou muito de amor, no capítulo 13, e agora ele entra com contundência. Mas ele decide perdoar. Eu perdoo. Perdoei na presença de Cristo e perdoei por amor a vocês. Então Paulo estava combatendo aqui uma rebelião contra ele na igreja de Corinto. E o inimigo usa muitos golpes, muitas armadilhas, e são muitas. E outra, só com a Bíblia é que nós vamos aprender sobre os ardis de Satanás. Não adianta você ficar escutando papo de gente na internet, show da tarde, aqui e ali. Sem a Bíblia, nós não conheceremos as manhas de Satanás, as suas artimanhas, estratégias, a gente não vai conhecer. Eu vou citar algumas, porque são muitas. Por exemplo, o inimigo usa decepções na nossa vida, desapontamentos. Quando não conseguimos o que queremos, ou as coisas não acontecem como esperávamos, né? Para muitos cristãos firmes, todos os desapontamentos fazem parte dos planos de Deus. Para os cristãos maduros, os acontecimentos da nossa vida fazem parte do plano de Deus. E tem coisas que a gente não gosta, não vai gostar, mas acontece. Por exemplo, Caim não deveria ter assassinado Abel, mas foi o que ele fez. Imagina a dor de Adão e Eva, eles olhando para o cadáver de Abel, assassinado pelo próprio filho, e eles pensando, aqui tem a nossa culpa, aqui até a nossa marca. E eles se lembravam da sentença lá do Éden, você é pó e para o pó vai retornar. Deve ter sido um momento muito difícil na vida de Adão e Eva, porque é a primeira vez que eles confrontam com a morte, que eles têm um encontro com a morte, e eles experimentaram isso na vida de um filho. Deve ter sido uma experiência muito grande. Não era para acontecer aquilo, mas foi o que aconteceu. Não era para Saul procurar uma feiticeira, lá em 1 Samuel 28, a feiticeira de Endor, mas foi o que aconteceu. E ele teve um fim trágico. Não era para Absalão, filho de Davi, se revoltar contra o pai, mas foi o que ele fez. E ele teve uma morte trágica também. E assim vão se sucedendo. Não era para os reis de Israel e Judá. Muitos deles se comportaram com impiedade, com crueldade, mas foi isso que aconteceu. E a história não parou ali. Não era para Tiago ter sido morto à espada, mas foi o que aconteceu em Atos capítulo 12. Não era para o apóstolo Paulo ter sido decapitado, mas foi o que aconteceu. Não era para a igreja ao longo dos séculos ter praticado os crimes que praticou, né? As heresias que praticou, tudo isso, mas foi o que aconteceu. Não era para você estar passando o que está passando aqui hoje, vivendo uma situação difícil que você está vivendo, sem saber o que fazer, não vejo saída daqui a dali, mas é o que está acontecendo. Mas assim como para aquela gente da Bíblia, e assim para nós aqui hoje, acima dessa história toda existe uma história maior, a história da redenção. E essa história da redenção, ela é intocável, não há lei humana que possa mudá-la, não há decisões da ONU, de ninguém, nenhum poder bélico no mundo, nenhuma arma nuclear pode interromper a história maior que foi começada com Cristo, começou na eternidade e que terá um desfecho glorioso, segundo aquilo que nós já lemos na palavra de Deus e principalmente no livro do Apocalipse. Isso é muito importante. Então, se nós não enxergarmos desse ponto de vista, o inimigo vai levar vantagem contra nós. A sua vida vai ser uma vida de desânimo, de murmuração, e sempre acusando Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que permitiu isso? Não sabemos. Por enquanto não sabemos, mas um dia saberemos. Por que o casamento não deu certo? Por que aquele carro capotou? Por que não passou no vestibular? Um dia nós saberemos. E nós podemos descansar numa promessa de Deus que está em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dele, o plano dele.
Por pior que seja a situação, nós temos irmãos enfermos por quem estamos orando. Mas por pior que seja a situação, você e eu estamos inseridos dentro do plano de Deus. Você e eu somos parte desse quebra-cabeça. Aleluia. Que vai ser montado. Que vai ser montado. E que quando terminar, porque não vai faltar uma peça sequer, o quebra-cabeça chegará no céu completo. E vamos refletir a glória de Cristo. Isso é o mais importante. O inimigo usa desânimos, porque as decepções geram desânimo. Por isso que a Bíblia fala constantemente para homens e mulheres de Deus, homens heróis da fé, mas a Bíblia diz para eles, não temas, não temas. E homens importantes na Bíblia, se eles precisaram usar essa expressão, precisaram ouvir essa expressão, você acha que nós podemos descartá-la? De maneira alguma. Você e eu vamos precisar ouvir continuamente do Senhor, não temas, não temas. Olha o que Jesus disse em João 16:33, na última ceia com os discípulos, no último versículo de João 16, no mundo vocês vão ter no mundo tereis aflição. A turma da prosperidade já diria ali na hora para Jesus, está amarrado Jesus, nada de aflição, não é só vitória, comeu o melhor da terra. Mas Jesus não era adepto da teologia da prosperidade, ele não era. Ele diz assim, no mundo vocês terão aflições. Por que Jesus não mudou essa expressão para outra coisa? Olha, no mundo vocês vão ter que se esforçar, no mundo vocês vão ter que caprichar, no mundo vocês vão ter... Não, ele usou um termo que a gente não gosta. Quem é que gosta de aflição? Ninguém. E foi isso que ele falou. No mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E é por causa de Cristo que nós não desanimamos. Porque se formos olhar para o governo brasileiro, vamos desanimar. Se formos olhar para o STF, acabou a esperança. Se formos olhar para o mundo ao nosso redor, se formos olhar para a corrupção no Brasil, não tem esperança. Mas nós olhamos para Cristo, a fonte da nossa segurança, fonte da nossa certeza. É Cristo Jesus. Aí nós vemos, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Cada um aqui tem, ninguém está excluído. Por mais simples que você seja, mas eu não sou formado em nada, eu não tenho isso, aquilo, eu não tenho dinheiro, mas você tem um chamado de Deus. Porque Deus nunca chama alguém no vazio, no vácuo, ele chama com um propósito. Procure saber qual é o propósito de Deus na sua vida e viva neste propósito. Para honrar a Deus, para fazer a sua obra, para interceder. Aqui no nosso evangelismo do meio-dia, a turma fica lá na porta, tem uns que ficam orando com os que entram, mas tem uma irmã que ela não fica na porta e não ora com ninguém. Ela vem toda quarta-feira, ela fica aqui dentro orando por nós. Pastor, eu não sei falar com as pessoas. Pastor, eu não sei orar por ninguém, mas eu sei falar com Deus. Então, ela fica aqui intercedendo. E este é o ministério mais importante. Nós temos uma retaguarda, está aqui orando, intercedendo por nós. Isso é muito importante. Então, Paulo diz que nós não desanimamos. O inimigo usa desespero. E o desespero, se não for tratado, nos destrói. Veja 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. De todos os lados somos pressionados. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Quando surge uma luta, meu Deus, que triste. Quando o diagnóstico do médico vem de uma forma que você não gostaria que viesse, são pressões de todos os lados. Então Paulo diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, eu fico perplexo com algumas coisas. Por exemplo, eu fiquei perplexo com a morte do pastor Osmar. Porque domingo de manhã ele estava falando com a igreja, agradecendo. No sábado havia ministrado para nós. E quando é na quarta-feira de madrugada, eu recebo uma ligação. Eram chamadas insistentes, uma atrás da outra. E finalmente eu atendi. Porque eu pus o celular em modo avião. Aí eu vi que tinha muita chamada, era de madrugada, eu falei, preciso atender. E era a Charlene comunicando a morte do pastor Osmar. Eu fiquei perplexo.
E a gente fica. É um soco no estômago, é uma tragédia, né? Mas nós não ficamos desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. E você vê, quando você lê Hebreus capítulo 11, eu não vou nem abrir lá para o final do capítulo 11, uma turma que é colocada ali como sofrendo, perseguido, andando errantes pelas covas e cavernas da terra, sendo torturados, sendo perseguidos, mortos ao fio da espada, terrível, pela fé. O sofrimento que essa turma passou, o que aquela turma viveu, não foi capaz de matar a fé, não foi capaz de destruir a fé. Eles morreram crendo. Paulo sabia que ele ia morrer, mas disse: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, a coroa da justiça me espera. É assim que nós devemos viver. Agora, alguns de vocês, o documento não saiu. Nada dá certo mesmo na vida cristã. O rapaz não quis casar com você. Ei, meu Deus, está desanimado. Minha filha, Deus te livrou de um abacaxi. Depois você vai ficar sabendo. Não, tudo coopera para o nosso bem. Não deu certo comprar aquele carro, ainda bem que não deu certo, porque depois você vai ficar sabendo que aquele carro foi usado em crime e a turma vai para cima de quem comprou e assim por diante. Então, Deus pensa o melhor para nós, Deus faz o melhor para nós, não importa as circunstâncias em que nós, pelas quais nós tivemos que passar. Tá? Então nós vemos isso. Desesperar-se é se esquecer de que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Não tem mais jeito. Não sei. Deus está trabalhando. E ainda que você venha morrer, e vai morrer. Você vai morrer. Eu profetizo, você vai morrer. E essa profecia é de Deus, é da Bíblia. E se você morrer, mesmo assim, nós já sabemos o que vai acontecer lá na frente. Nós já sabemos, né? O cristianismo, por isso abracei a fé cristã, sabendo que se o meu corpo for destruído, né, essa tenda, este tabernáculo, ele ruir, né, nós temos um tabernáculo melhor lá no céu, né? Nós vamos recuperar nossos corpos mortais. Então isso é muito importante. Uma outra coisa que o inimigo usa muito é a dúvida, né? Será? É isso mesmo. A Eva, ela foi atacada por Satanás com a dúvida. Mas é isso mesmo que Deus disse para vocês? É isso mesmo? E agora não tenho mais certeza. A Eva vacilou, né? Ela vacilou e olha a situação que foi criada. A dúvida nunca é elogiada na Bíblia, né? A gente vê Tomé duvidando e Jesus o repreendeu, né? E a gente vê Paulo crendo. Em 2 Timóteo 1:12, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, e que Ele é poderoso para guardar tudo que lhe confiei até aquele dia. Uma outra coisa que o inimigo usa é descrença, incredulidade. Hebreus 3:12 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, para que se afaste do Deus vivo. A incredulidade afasta a pessoa de Deus. Porque Hebreus 11:6 diz que que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador, premiador daqueles que o buscam, tá? Então isso é muito importante, mantermos a nossa fé e longe de nós a descrença. Eu fico muito triste quando eu vejo pastores no Brasil, conhecidos, que no passado foram de grandes bênçãos, homens que nós ouvíamos com lágrimas nos olhos, homens que tocavam nossas vidas pela pregação e pela ação do Espírito Santo nas suas vidas. Eles se tornaram homens debochados, homens cínicos. Hoje eles falam mal da Bíblia, riem da Bíblia, riem das igrejas. Hoje eles falam mal de sã doutrina, da escola bíblica dominical. Eles zombam de tudo isso. E eles estão continuamente na mídia, eles são convidados pela mídia secular, porque a mídia secular é controlada por Satanás. E lá eles gostam, a mídia gosta de ouvir eles falarem contra a igreja, contra os evangélicos e contra a palavra de Deus. Uma outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado são com as distrações. O inimigo usa a distração o tempo todo. Por exemplo, se você, agora eu vou ler a palavra, o celular vai tocar. Agora eu vou orar, o celular vai tocar.
O inimigo vai acionar alguém para ligar para você. Por isso, desliga, modo avião. Corta qualquer possibilidade para que você tenha um tempo a sós com Deus. E possa pensar em Deus, refletir, contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Muitos se perdem no caminho por influência de familiares, amigos, trabalhos, internet. A internet é uma bênção, mas ao mesmo tempo ela está fazendo um estrago, uma erosão na vida espiritual de muitos crentes. O mau uso da internet traz uma destruição para as nossas vidas. Nós vimos recentemente, eu vou falar porque é de domínio público, todo mundo sabe, de um pastor da Assembleia de Deus, que numa terça-feira à noite, ele pregou numa santa ceia, lá na Assembleia de Deus Central de Alagoas. Numa terça-feira à noite. Na quarta-feira ele foi preso. Um pastor com quase 500 mil seguidores na internet. E dando seminários sobre família, muito conhecido. E a Polícia Federal, no dia seguinte, foi na casa dele e o prendeu. E ele está numa preventiva de 3 meses. Por quê? Porque a polícia já vinha monitorando este pastor já fazia 1 ano. E aí pegaram, eles sabiam que ele armazenava pornografia infantil e distribuía. Então, é muito triste. E eu digo para vocês, é apenas a ponta do iceberg. Tem muita coisa ruim acontecendo. E como eu disse hoje na Escola Bíblica Dominical, apeguem-se à palavra, vivam a palavra, submetam-se a Deus, submetam-se à palavra de Deus. Não tem outro jeito para você viver a vida espiritual. Não tem outro caminho. Você sabe como nós tentamos fazer as coisas aqui na ICT. Quando eu fui começar a Igreja Cristã da Trindade, eu pus algo no meu coração. Eu não quero que a nossa igreja seja uma igreja viciada em eventos. Evento, um atrás do outro. Festa, uma atrás da outra. Eu conheci um ministério assim aqui em São Paulo. Era, por exemplo, tinha um mês do ano que eles faziam toda noite festa. Aí, numa noite chamavam um pregador, outra noite outro, e assim por diante, pegava os mais famosos e o lugar enchia. Aquela igreja acabou. Ela não foi em frente. Porque uma igreja não vive de festa, uma igreja vive da palavra de Deus. E quando você vive só de festa em festa, qual é a comida de festa? Comida de festa é brigadeiro, cajuzinho, olho de sogra, bolo, chocolate, são essas coisas. Balinha, docinho, essa é a comida de festa. Agora, se você vai viver só de festa em festa, você vai morrer de inanição, não vai ter proteína. Por isso que nós não fazemos isso aqui na ICT. Nós não precisamos de famosos aqui, porque nós já temos um famoso aqui, que é o Senhor Jesus. Ele é o mais famoso. Não precisamos. A Igreja Cristã da Trindade é alimentada pela palavra de Deus através dos seus pastores, dos seus obreiros e das suas obreiras. Aquelas pessoas, homens e mulheres que Deus levanta para ensinar a palavra. Então nós não queremos viver disso de maneira alguma. Claro que nós, de vez em quando, vocês sabem, a gente chama alguém de fora, mas não é a nossa febre, não é a nossa obsessão. E sabe por que muitos pastores fazem isso? Porque eles são preguiçosos, porque eles não leem a Bíblia, porque eles não se preparam para pregar. Vive só na distração, fazendo isso, aquilo, cuidando de coisas que nada tem a ver com o púlpito e nada tem a ver com a palavra de Deus. Aí na hora de pregar, então fica chamando gente de fora o tempo todo. Vem um ensina uma coisa, vem outro ensina uma coisa contrária. A igreja fica, peraí, de que lado que eu estou aqui? A igreja fica confusa. A igreja tem a sua linha, a igreja tem a sua meta, a igreja tem a sua faixa, e ela é dada pela palavra de Deus. E não por invenções humanas, por criatividade humana, nós não precisamos. Precisamos da palavra. É assim que nós vamos caminhar. Uma igreja como a nossa não cresce rapidamente. Não vai crescer rapidamente. Mas ela vai crescer com consistência. Tem pessoas que estão aqui há décadas. Desde o início. Nunca foram embora. Outros foram, eu não os condeno. Cada um é na liberdade. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e viver em submissão à palavra de Deus. Veja, e muitos se perdem na distração. No livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3, quando ele estava reconstruindo Jerusalém, houve um convite para ele participar de uma reunião. Olha, a gente queria trocar umas ideias com você.
E aí ele diz assim, o texto diz assim, Neemias 6, versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Por que eu vou deixar de ser crente para agradar alguém da minha família? Não, eu nunca pensei nisso. Quando eu me converti, a minha família toda foi contra. Ninguém me deu apoio. Fui perseguido, me olharam com um olhar torto, mas eu estava firme em Cristo. Eu estava disposto a abandonar tudo por amor a Cristo e ainda estou disposto. Se a minha esposa, ela chegar para mim e disser, você vai ter que escolher entre eu e Jesus, ou entre mim e Jesus, eu não vou nem orar, eu não preciso nem orar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Qualquer um. Porque Cristo, ele é insubstituível, ele é essencial, não tem como viver sem Cristo, é impossível viver sem Cristo. Então essa é a nossa posição. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo diz, eu não alcancei o indoável, mas uma coisa faço, é deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu faço uma coisa, eu acho isso muito bonito. Moisés a mesma coisa, ele podia ser se distraído com os tesouros do Egito, com a sabedoria, né, com o academicismo, com toda a riqueza do Egito. Moisés escolheu ficar firme, vendo o invisível, ele olhou para Cristo, ele teve por mais importante sofrer a vergonha com o povo de Deus do que os teus tesouros do Egito. É assim que nós caminhamos, porque o nosso tesouro é eterno. Nosso tesouro não é guardado na Caixa Econômica, nem no Bradesco, nem no Itaú, nem em lugar nenhum. Nosso tesouro não é em barra de ouro. Nosso tesouro está em Cristo. Ele é o nosso tesouro. Ele é a pérola de grande valor. O mesmo aconteceu com Billy Graham, o maior pregador de cruzadas, né? Pregador de massa do século passado. E ele foi convidado mais de uma vez a candidatar-se à presidência dos Estados Unidos. Com certeza ele ganharia, devido à altíssima popularidade do Billy Graham. Mas ele jamais se envolveu. Não, Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Isso é muito importante. Uma outra coisa que o inimigo usa para acabar com a nossa vida, tentando acabar com a nossa vida, é desonestidade. Alguém pode ser desonesto por mentir, enganar, omitir informações ou fatos. Quanto dinheiro não circula no mundo evangélico, fruto de ganância, de manipulação e picaretagem em nome da fé. É muita coisa ruim acontecendo no mundo evangélico. Eu não preciso elaborar, porque vocês sabem, está tudo aí na internet, para quem quiser ver. Então, que Deus nos ajude a sermos pessoas com ética, confiáveis, de caráter. Hoje, pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, a revista trouxe essa questão, né? Precisamos de lideranças espiritualmente maduras, né? E precisamos enfatizar mais o caráter do que o carisma. Porque se a pessoa vai dizer, não, mas eu oro em línguas, mas eu curo os enfermos, e não tem caráter, de que adianta isso? Eu já vi isso na minha vida. Pessoas agindo, operando nos dons espirituais, roubando, mentindo, adulterando. Isso não serve de maneira alguma. É melhor ser como João Batista. João não fez milagre algum, mas tudo que ele falou de Cristo foi verdade. A Bíblia diz assim. É melhor ser assim, mas falar a verdade. O nosso testemunho é muito importante. O nosso testemunho é muito importante. Então nós precisamos caminhar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2 diz, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Diante de Deus. Uma vez, quando eu dirigia uma instituição, que é o Instituto Cristão de Pesquisas, eu reuni o grupo e falei, o irmão fulano de tal pediu demissão, ele quer ir embora. Eu era o diretor naquela época. E um dos meus colegas lá, dos funcionários do ICP, um dos pesquisadores, disse assim, não é verdade. Eu não creio que ele pediu demissão. Eu não creio que ele quer ir embora daqui. Não, mas ele quer. E ele ainda ficou com dúvida. Disse, vamos orar pelo irmão. Aí eu comecei a orar. Senhor, abençoa o nosso irmão nessa nova etapa. Ele estava se transferindo para uma editora. Abençoa. Aí ele acreditou. Quando eu falei com Deus,
Aí ele acreditou que o irmão tinha mesmo pedido demissão. Até então, não. E Paulo diz assim: diante de Deus, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Porque tem duas pessoas para as quais você não consegue mentir: para você e para Deus. Você pode mentir, mas você sabe que você está mentindo, né? Então não tem como mentir para si próprio. E é impossível mentir para Deus. Uma outra coisa que o inimigo usa é insensibilidade, indiferença, apatia. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 9, voltando lá a Caim. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. É como se ele dissesse: não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. O Caim estava desse jeito. Não sei, sou eu o responsável por meu irmão? E Deus poderia ter respondido para ele: sim, você é o responsável. Eu sou responsável por você. Eu tenho que proteger você. Por isso, meus irmãos, tem uma coisa aqui na igreja que você precisa prestar atenção. E tem muito a ver com melindre. Por exemplo, se você estiver errado, se você estiver pecando, eu tenho obrigação diante de Deus de chegar em você e orientar. Como é que eu posso te ajudar? Com amor e com respeito, mas eu preciso alertar você. E você não pode ficar emburrado. O pastor vem falar comigo de pecado e tudo isso. Aliás, se eu não falar, se é um outro irmão que sabe, esse irmão deve chegar em você e você deve ouvir. Se aquilo for verdade, ouça, processa, arrependa-se. Se não for, entrou por um ouvido e saiu por outro. E termina por aí. Tem gente melindrosa, você não pode falar nada. A pessoa está fazendo algo errado. Ela chega no púlpito, fala uma coisa que não condiz com a palavra de Deus. Eu vou lá, irmão, a Bíblia ensina assim, ela já fica emburrada. Não pode ficar emburrado. Tem que agradecer. Tem que agradecer. Olha que bênção. Que bênção. Quando nós somos ajudados assim. Então, a indiferença é muito ruim. Veja 1 Coríntios 9, versículo 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é só dizer coisas bonitas para as pessoas. Deus vai te abençoar, sua vida vai mudar, você vai ser feliz. Não, antes disso, você precisa se arrepender. A Bíblia diz que você é um pecador. A Bíblia diz que pessoas na sua condição, eu também sou um pecador. Se não tiver Jesus, vamos todos para o inferno. Tem que colocar isso para as pessoas. As pessoas estão vindo para a igreja, se tornando membros de igreja sem se converterem, como se fosse um clube. Não, a vida com Cristo impõe arrependimento, impõe mudança, impõe conversão, regeneração, uma mudança em tudo, ser uma nova criatura. É dessa forma que nós cremos. Uma outra coisa que o inimigo usa muito é difamar, depreciar ou rebaixar alguém. Isso acontece muito entre nós. Eu digo entre nós, os crentes em geral. Isso a gente vê na internet. Como as pessoas gostam de apontar defeitos, falhas uns dos outros, né? E se existe queixa contra alguém, procura a pessoa ou usa um mediador. Alguém para te ajudar. Romanos 12, versículo 10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E aí uma outra coisa que o inimigo usa também é discórdia. Quantas brigas e divisões por causa de doutrinas, cargos, espaços ou maledicência. Aí é o império da carne, a carne impera. Eu vi muito isso. Eu venho de um contexto pentecostal onde acontecia tudo isso. Era uma briga constante, era uma coisa de arrancar o pastor. Quando o pastor não estava em pecado. Não, mas nós não queremos mais ele. Era relevante na igreja. Olha, coisas terríveis. E eu olhava aquilo e falava: eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero brigar por cargo, eu não quero brigar por posição, eu não quero brigar por títulos, eu não quero brigar por visibilidade. Eu não preciso. Aliás, o Dr. Shedd falava que o anonimato é uma área segura. É uma área segura. Às vezes não ser conhecido traz mais tranquilidade do que aquele que está na visibilidade, famoso, porque ele tem os olhares todos sobre ele, é mais difícil ainda. Então a carne impera. Muita coisa ruim eu vi, muita coisa triste eu vi. E eu não quero isso para a minha vida. Tá? Quero viver em paz. Quero respeitar vocês, quero amar vocês. Tá?
E usando a palavra de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, né? Eu de boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Um pastor não pode esperar que a igreja o reconheça, jogue confete nele, fique bajulando, né? Não pode esperar isso. Ele faz por amor a Jesus. O aplauso para o obreiro não vem da igreja, vem do céu. É do céu que vem. Sei que existe um senso de gratidão e deve existir, mas muito cuidado com os confetes, com as lisonjas, com as bajulações. Isso tem destruído muita coisa no mundo pentecostal hoje. Não vou falar nome de denominação, mas no mundo pentecostal. É muito disso hoje, e eu já, de uma forma ou outra, já falei sobre isso aqui no passado. Então nós vamos ver alguém que espalha uma fofoca, uma crítica, o dano está feito, né? E aqui nós vemos o texto que eu li inicialmente, lá de 2 Coríntios 2, 10 e 11, o texto fala de perdão. Porque se nós não perdoarmos, o inimigo leva vantagem. Ele vai levar vantagem. Entre as coisas que Deus odeia, de acordo com Provérbios 6, versículos 16 a 19, está o que semeia discórdia entre os irmãos. Deus odeia. Porque Deus não é Deus de discórdia. Se olhar na Trindade, a harmonia é perfeita, o amor é perfeito, a convivência é perfeita. Quanto amor, o amor é perfeito, tudo ali. A Trindade é santa, a Trindade é pura. Existe um respeito, um amor eterno, profundo, que vai além da nossa compreensão dentro da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Olha o que está em Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Tá? Ou então de toda postagem inútil que tiverem feito. No Instagram, no WhatsApp, no e-mail, no Facebook, assim por diante. Um outro perigo, né, uma outra tática que o inimigo usa contra nós é a contaminação. O crente que vive em contaminação com o mundo nunca será usado por Deus eficazmente. Você não vai ser. Isso barra a unção. A unção não desce, a unção não se manifesta, as coisas não acontecem. E a gente precisa viver em santificação. Eu pergunto, quando você vai num restaurante, isso acontece com todos vocês, comigo também. Você chega no restaurante, num buffet, você pega um prato para servir a comida. Se você vê um cisquinho no prato, você já descarta aquele prato. Você não vai usar aquele prato. Não precisa ser uma sujeira grande, uma sujeira enorme, nem apareceria ali. Mas geralmente sujeirinha. No copo também, você dá uma olhada. A minha esposa é muito esperta nisso. Ela dá uma olhada, esse copo não está bem lavado. Então você tem que olhar bem. A mesma coisa na nossa vida. Se você e eu passamos por cima de um utensílio, de uma vasilha suja, para pegar uma limpa, você acha que Deus já vai no primeiro que está sujo? Não. Nós precisamos estar limpos diante de Deus, pelo sangue de Jesus. E eu quero o bem de vocês, eu quero ver vocês no céu. Eu quero chegar com todos vocês do céu e dizer, caramba, valeu a pena, né, Jonas? Vencemos, Renê. Foi difícil, foi, mas nós estamos aqui, Isaura, glória a Deus, né? É assim que eu quero chegar no céu. Tá? Quero o bem de vocês. Se você está vivendo preso no pecado, num vício escravizador, procura ajuda, não fique assim, porque isso mina a sua vida espiritual, interrompe, barra a ação de Deus na sua vida, para você ser usado, para você ser bênção na vida dos que estão muito próximos de você e até os mais além, com certeza. Olha o que diz 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, é santo. O nosso corpo é santo. A ideia de que o corpo não vale nada, não tem importância, não é bíblica. O corpo é tão importante quanto a alma. É tão importante que Jesus vai ressuscitá-lo. Nossos corpos serão ressuscitados. E uma outra coisa que o inimigo usa é descontentamento, é insatisfação. Uma das mentiras que ele diz é dizer para as pessoas que se elas mudarem de igreja, as coisas vão melhorar. Então, se mudar de igreja, se mudar de marido ou de esposa, também a coisa vai melhorar muito. E isso o inimigo tem levado vantagem em muitos casamentos.
Ah, o amor acabou. Ah, eu não sinto mais nada. Não, mas não é para sentir. O amor se acabou, qual é o problema? O compromisso é que vale. Eu tenho um compromisso de estar casado com essa mulher, de estar casado com este homem, e é por toda a vida. É assim que nós funcionamos. É assim que devemos funcionar. Só num caso de infidelidade, de adultério constante, mesmo assim, se a pessoa caiu, um dos cônjuges caiu, foi infiel, ainda assim, o melhor caminho é o caminho do perdão, para reconstruir, para retomar a caminhada. Agora, quando existe uma infidelidade constante e aquilo não para, não há arrependimento, aí eu creio que existe uma base bíblica para o divórcio. Eu creio que existe uma base bíblica. Ou então, se a vida de um dos cônjuges está correndo risco, né? Um deles está tentando matar o outro, a mulher está envenenando a comida, o marido já comprou uma arma, né? Aí, meu filho, aí não tem mais casamento. O casamento acabou. O cara está colocando vidro moído na comida do marido. Existe. Aliás, eu nem devia ter dado a dica, né? Me arrependo. Me arrependo de ter dado a dica. Outra coisa, pessoas insatisfeitas contaminam outras. Ai, essa igreja não tem isso, essa igreja não tem aquilo. Não vai ser perfeita. A ICT nunca será uma igreja perfeita. Hoje nós temos problemas aqui de espaço. Nosso espaço não nos atende. Tá? Então essa já é um defeito muito grande nosso. Mas se um dia nós tivermos um espaço maior, sala para todo mundo, auditório de apoio, sala disso e daquilo, um auditório para gravação de vídeos, TV, tudo isso, outras falhas vão existir. Nunca vai ser perfeito. Então, meu filho, junte a sua imperfeição com a imperfeição da igreja, e aí a gente junta tudo isso com a perfeição de Cristo, aí a coisa dá certo. Aí a coisa vai dar certo. Nunca vai faltar o Cristo perfeito na nossa vida, na vida da igreja. Por isso que nós somos um ministério cristocêntrico. O nosso desejo é que Cristo seja anunciado, que Ele seja exaltado, que as pessoas amem a Cristo, que elas sejam atraídas por Ele e vivam para Ele. Né? Filipenses capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Paulo não murmurava, não reclamava. Ah, se é para viver preso, eu não quero mais saber. Se é para ficar levando chicotada, eu não me converti para ficar apanhando. Que negócio é esse? Né? Eu não me converti para ficar passando fome, para ficar enfrentando ladrões e tudo isso, e a turma querendo me matar. Eu não me converti para isso. Paulo disse: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Você está lá no hospital, e alguém da sua família está lá na UTI, você está lá atribulado, angustiado, vai ter que aprender. Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor sabe da nossa vida. E eu não quero cansar vocês, as horas já avançaram, mas eu sinto que Deus está falando conosco aqui hoje de manhã. Né? E eu não aceitei Jesus para escapar de situações difíceis. Foi por causa da vida eterna, da salvação. Irmãos, o resto é resto. O que mais importa é a salvação em Cristo. O restante já era. Uma outra coisa que o inimigo usa eu vou encerrar por aqui, a desobediência. Aí a gente compara o Saul do Antigo Testamento com o Saul do Novo Testamento, que Saulo é a mesma forma de Saul, deriva de Saul. O Saul do Antigo Testamento com o Saulo do Novo Testamento. Ambos eram da tribo de Benjamim. Está lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. E em Filipenses também, capítulo 3, versículo 5. Os dois eram da tribo de Benjamim. Saul era alto e bonito. Paulo era baixo e sem aparência. Saul começou bem. E ele começou como amigo de Deus. E ele terminou mal. Começou bem e terminou mal. Saulo começou como inimigo de Deus. Ele começou mal, mas ele terminou bem. Terminou como amigo de Deus, crendo em Deus, e Deus estava na vida do apóstolo Paulo. No final da vida, Saul procurou uma médium, uma feiticeira, e no fim da vida, Saulo guardou a fé, nunca abandonou a fé. O Saul do Antigo Testamento foi desobediente,
O Saulo do Novo Testamento obedeceu até o fim. É isso que a palavra de Deus espera de nós e de você. Jesus espera de nós. Quem perseverar até o fim será salvo. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo começou bem, Cristo ao longo do seu ministério foi bem, e Cristo terminou bem. E Cristo continua bem. Continua bem. Aliás, Satanás nunca levou vantagem sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus conhecia os seus ardis. Jesus sabia o que ele era, como é que ele trabalhava, e Jesus se posicionou e venceu. Então, que Deus nos ajude a ser assim. Vamos vencer pela palavra de Deus. Nós não temos outro meio. Leia a Bíblia, ore, busque ajuda, arranje um companheiro de oração, invista, e você vai ser um vencedor em Cristo Jesus. Você não vai cair nos golpes do inimigo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus.